Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de significação das palavras. Agora vamos falar de homônimos, assunto recorrente nos concursos, questionamentos a respeito dessa classificação, se a palavra é homônima, é parônima. Muitas vezes esse conteúdo aparece na ortografia, nas questões relativas à ortografia. O fato é que é um assunto bastante recorrente, tem que ficar ligado aqui. Há uma classificação também que pode ser cobrada, então é bom saber. Certo, queridos? Então vejam aqui, nós vamos falar de homônimos. Homônimo, homo, sabão em pó. Não. Vamos fazer propaganda de sabão em pó aqui. Esse homo aqui não tem nada a ver com sabão em pó. Ônimo quer dizer nome, homo significa igual, então homônimos, nomes iguais. Palavras serão homônimas quando necessariamente houver uma igualdade entre elas, certo? Isso aí é um detalhe que tem que ficar bem claro. Tem que haver necessariamente uma igualdade. Vem aqui que eu vou te mostrar o que significa isso. Coloquei algumas frases para a gente perceber. Vou colocar o extrato de tomate no molho do macarrão. Coisa boa, tô com uma fome do caramba aqui. Então vamos lá, olha lá. O extrato, aquilo que foi extraído, certinho? E vou ao banco retirar o extrato. Vejam que as duas palavras são idênticas, porém com significados distintos. Mesma grafia, mesma pronúncia, aqui uma ideia de um resumo, certo? Quando ele a chamou, ela olhou para trás. Não se preocupe, ele traz o material. Aqui, a parte de trás, aqui, a conjugação do verbo trazer, a mesma pronúncia, porém, vejam que grafias distintas, significados distintos. Apenas li o começo do livro. Eu começo este trabalho agora, mas só termino amanhã. Vejam, é o verbo começar aqui o substantivo, o começo, significado, faz parte na mesma relação de semântica, mas aqui eu tenho um substantivo e aqui eu tenho um verbo. Aqui é o começo fechado e aqui é o começo aberto. Então, a mesma grafia, porém pronúncias distintas. Então, de qualquer forma, houve uma igualdade. Ou elas são totalmente iguais, ou elas têm grafias distintas, pronúncias iguais, ou elas têm grafias idênticas, pronúncias distintas. Então, essa diferença que há traz, então, isso aqui para nós. Há 3 tipos de homônimos que tem a ver exatamente com o que eu mostrei aqui. Os homônimos perfeitos. O que será então, levando em consideração o que a gente viu aqui? É claro que aquele que tem a mesma grafia e a mesma pronúncia. Mesma grafia, mesma pronúncia. Como vai? A pergunta, como vai? Olha a pergunta com o advérbio como, né? Na pergunta aqui. E depois, eu como feijão. Pô, caramba, de novo. Já falei de macarrão, agora feijão, fome pra caramba. Aí não dá, né? Eu acho que eu vou desistir, peraí. Eu volto daqui a pouco. Então vamos lá. Como, advérbio. Como, verbo. Então, palavras distintas, a mesma pronúncia, a mesma grafia. Então, aqui, perfeitinho nesse sentido. Homófonos. Nós já vimos que homo significa o quê? Iguais, né? Então, nesse caso, homo e fono, mesmo som, mesma pronúncia, porém, grafias diferentes, já vimos isso. Mesmo som, porém, grafias diferentes. Ele trabalha na seção de esportes. Ele fez a seção dos direitos autorais. Aqui, seção significa setor. Aqui significa o verbo ceder, a seção, é um substantivo, obviamente, né? Mas que derivou do verbo ceder, certo? E aqui os homônimos homógrafos, ou seja, homografo,
Grafia igual, porém pronúncias distintas. Muito bem. O almoço estava excelente. Eu sempre almoço aqui. Caramba, meu Deus do céu. Já falei de macarrão, já falei de comer feijão, agora falando de almoço. Minha nossa, eu acho que eu vou desistir. Vou para casa, para aí, né? Meu Deus do céu. A fome tá grande, a fome tá grande. Vamos lá, queridos. Vejamos alguns homônimos. Agora eu vou fazer uma apreciação de alguns homônimos e dar umas dicas de alguns deles aqui, explicar essas diferenças. Então eu dividi em parte 1 e parte 2 para que vocês possam então apreciar algumas dessas palavras e entender aqui as diferenças, tá bom? Bom, primeiro, acerca de aqui, e acerca de. São três expressões distintas com significados distintos. Olha aqui, certo? Aqui eu uso o verbo haver. O verbo haver pode significar faz, tem a ideia da existência, de existir. Então esta expressão significa faz ou existe aproximadamente. O faz eu posso substituir quando eu estou estabelecendo uma relação temporal. Já vou mostrar ali no exemplo. Também posso usar existe na relação temporal? Posso também, afinal de contas, quando eu uso o verbo haver, estou me referindo a um tempo que já passou. Se é um tempo que já passou, ele existe, ele há. Inclusive há um vídeo em que eu trato sobre o verbo haver, a diferença entre o há com H, o verbo haver, e o outro há, certo? Então vejam aqui, há cerca de 2 anos, ela retornou. Há cerca de, há aproximadamente 2 anos, existem aproximadamente 2 anos, faz aproximadamente 2 anos. Veja, verbo haver com esse significado. Aqui, faltou o acentinho ali, o professor não sabe, né? Vou botar com a canetinha pretinha, vai ficar mais bonitinho. Aqui, um dia o professor aprende. Aqui. Então, olha lá. Há cerca de 10 alunos na sala. Vejam aqui, há cerca de... O que eu tenho aqui? Aqui não caberia o faz. Falei que o faz a gente consegue até substituir quando faz relação de tempo. Mas nesse caso existe, Existem aproximadamente 10 alunos na sala. Certo? Ali, o significado. O verbo haver mais essa ideia do aproximadamente. Agora aqui eu vou ter a preposição há cerca de. Então, há aproximadamente, aqui tá fazendo referência à distância. Olha aqui, isso é legal. Sua casa está a cerca de 20 minutos. Ué, como assim distância? Coloquei tempo, será que eu errei? Vamos apagar isso aqui. Errei, né? Não? Claro que não, né? Quando eu falo que sua casa está a cerca de 20 minutos daqui, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que esses 20 minutos fazem referência a uma distância, certo? Em tempo, pode ser medida em tempo, mas é a distância. Então, totalmente diferente dessa relação temporal aqui de cima, tá bom? E o acerca de, vejam que aqui é uma palavra só. Aqui é uma palavra só. Significa sobre, a respeito de. Acerca de. Você quer conversar acerca do que aconteceu ontem? Você quer conversar sobre o que aconteceu ontem? Então isso aqui é importante. Aqui houve, claro, a junção do de com o o ali, mas é o acerca de está aqui dentro e significa isso aqui, certo, queridos? Muito bem, eu vou apagar agora, vou colocar mais uma listinha de homônimos para conversarmos sobre eles. Um segundinho. Estamos de volta então, o nosso quadro prontinho, olha aí, Coisa Mais Amor, com a continuação da nossa lista de homônimos. Coloquei aqui os principais. Vocês podem acompanhar esse material também no nosso material impresso. As aulas, as videoaulas não são vendidas, todas aulas gratuitas, certo? Mas nós temos um material impresso, um material inclusive feito por mim, um material de português. É só acessar a editora, vocês encontrarão lá e vocês podem acompanhar.
certo? Aproveita o material em muito boa qualidade, um material maravilhoso, com muitos exercícios. Certo, queridos? Vamos lá então. A fim de e a fim. Como eu diferencio isso? Simples, dê uma olhada aqui, ó. A fim de. São 3 palavras que significam vontade, olha lá, ó, finalidade, objetivo. Tá? Isso aqui é uma locução prepositiva. Vejam os exemplos. José veio a fim de, com o objetivo, com a finalidade de resolver o caso. José está a fim de Maria. José está a fim de trabalhar. Certo? A gente consegue perceber esse significado. Agora, o a fim, junto, uma palavra só. Certo? Aqui nós temos eu tenho um macetezinho legal, um bizu para vocês. Afim é uma palavra só, então significa afinidade. Portanto, se tem afinidade, fica junto. Bizu para lembrar. Certo, queridos? Então, afinidade, semelhança. Neste momento, as empresas não têm propostas afins, que tenham afinidade, que sejam semelhantes. O verbo caçar pode significar perseguir, capturar, normalmente aí animais, né? Os rapazes foram caçar a onça. A gente usa aí, os rapazes foram caçar, tem uns outros sentidos aí, né? Muito bem, mas acho melhor nem colocá-lo aqui. Caçar também significa anular. A OAB cassou a licença daquele advogado. Quando nós cassamos o mandato de um político, cassar o mandato é anular aquela licença que ele tem para, então, se preocupar com os nossos interesses, certo? Então ele vai estar lá defendendo os nossos interesses. Quando fazemos isso, normalmente eles não estão mais defendendo os nossos interesses. Claro que algumas vezes a gente até tem vontade de caçá-los dessa forma, né? Mas vamos deixar que a coisa aconteça dessa aqui, que é melhor, né? Muito bem, cela, um pequeno quarto de dormir, cela, tem um bizu legal aqui também. O preso será transferido para uma cela especial. Então, essa cela, que significa um quarto pequeno, é com C, o que me lembra cadeia, cela, cadeia, certinho? A outra cela é de arreio. O peão colocou a cela no cavalo. Daí não daria para fazer aqui um macetezinho, não funcionaria, né? Olha aqui, ó. Mas aqui funciona bem. Tá bom, queridos? Depois, censo de recenseamento, C, depois S. Com base no censo, poderemos verificar a média de idade da população brasileira. Já censo com S e S é o raciocínio, o juízo claro. Ele não faria isso porque tem bom senso, tem um juízo claro, raciocina bem. Bom, agora vejam o que nós temos aqui. Seção, seção e seção. Meu Deus do céu, esse monte de seção, por que fizeram isso? Várias seções, uma seção usada do caramba. Não, calma, a gente vai ver aqui que é tranquilinho, tá? Bom, primeiramente, seção no ato de ceder. Olha lá, terminação, deem uma olhada no vídeo de ortografia que eu falo sobre um macete de usar C ou S, C cedilha ou S, o C cedilhado. Então, vai exatamente resolver essa questão. Ceder começa com C, continua, e este D aqui que vai dar, então, a derivação dos dois S's, certo? Então, autorizei a cessão, eu cedi os materiais, certo? Cessão, intervalo de tempo, SSS, reunião de S's, reunião de pessoas, é um bizu, um bom macete aí para vocês lembrarem, certo? Então, José foi a sua primeira sessão com a psicóloga, o tempo que ele ficou ali conversando, né, toda semana, a sessão com a psicóloga, ou assistimos ao filme da sessão das 10, a reunião de pessoas para assistir o filme, é um bizu, um macete para lembrar, certo? Sessão com S e cedilha, ou secção, significa uma divisão, um corte, uma parte de um todo, tá?
Nesta revista criaremos uma seção de moda. Dividiremos, então a revista já é dividida em partes, em seções, criaremos mais uma seção, certinho? Concerto com C, concerto com S, concerto com C, uma seção musical, significa harmonia, por isso que se usa para música. Ontem assisti a um concerto de jazz. E concerto com S significa reparo. O legal quando há duas situações assim, memorizar uma só, aquela que a gente usa mais, né? Então, o conserto, o reparo, a manutenção da geladeira ficou caríssima. Tá? Então, ó, o conserto. Certo, queridos? Facinho, né? Muito tranquilo. Não se esqueçam de se inscreverem nos nossos canais. Importantíssimo para que mantenhamos, então, esse projeto maravilhoso com aulas de qualidade e totalmente gratuitas. Certo, queridos? Grande abraço!